leilões, é a gente se precaver um pouco mais, porque às vezes a gente acha que está tudo normal e a gente esquece de tomar medidas, pelo menos, de proteção para a gente e para a nossa família. Então, mantenham-se informados para ver o que está acontecendo. Claro que a gente nunca vai saber o que é real, o que é fictício, porque só chega para a gente aquilo que os outros querem que a gente ouça. O problema é esse, a gente não É. sabe a verdade. Mas, infelizmente, é assim. Nós somos manipulados o tempo todo. Praticamente quase 24 horas. Então, a mídia, ela é boa? É. Mas também é ruim por esse ponto, porque as pessoas só colocam aquilo que quer que os outros ouçam e que querem que a gente imagine deles. Nunca coloca 100% real o que realmente acontece. É a vida que nós temos, né? Então vamos lá. Agora vem a 5G, né? Foi aprovado ontem. Teve o leilão da 5G ontem. Que as O notícias professor é serão bem muito mais informado. rápidas. Hã? O professor é bem informado, hein? Olha, eu tento pelo menos entender um pouco de cada coisa. E para isso a gente tem que se informar, é claro, procurar os meios mais confiáveis, que hoje não estão fáceis, em Tá, termos de mas aí no notícias. caso do leilão do 5G, o que que virou? Foi as operadoras que estão por aqui mesmo. Entrou uma outra, essa que eu não sei qual que é, eu vou até buscar essa informação, qual que foi uma outra operadora que entrou para o mercado agora. A Vivo, a Vivo, a TIM e a Claro. E não sei se é a Oi também, não, é a Vivo, a TIM e a Claro, eu acho, que remataram. E mais outra empresa, eu tenho que ver qual que é essa outra empresa. Então, mas elas que vão implantar 5G. Agora, os Tá, mas aparelhos, eu não sei de onde é que vem. Os equipamentos, provavelmente da China. claro, você não quer tudo de lá, né? O problema é se vier da Huawei. Ah, mas da Huawei. Não, o problema é que a Huawei é um dos braços direitos do PCC, né? O Partido Comunista Chinês. É o problema é esse. Esse é o problema. Mas vamos lá. Então nós vamos ter uma internet às vezes mais de 5 vezes mais rápida do que a gente tem hoje. Isso é interessante. Mas vamos aguardar para ver. Voltemos lá, pessoal. Vamos Nossa, falar nem sobre é um nossas. problema, né? Hã? Você tem que arrumar também o sinal da Vivo, né? Que nem aqui mesmo na nossa região, a Vivo é horrível. Tem É, lugares que nem essas pega. Já empresas cidade é vão ter que. pequenininha. Nesses leilões, com certeza, essas empresas vão ter que ter um alto investimento. Então, quando tem um leilão, eles têm que se comprometer a ter um percentual de investimento por ano. Então, esperamos que a todos os locais onde a internet não tinha uma certa qualidade, agora venha a ter. Ou não tinha de jeito nenhum. Então, pode ser que agora as coisas melhorem mais ainda e o preço caia também. Mas vamos lá, pessoal. Então, nós vamos falar. A gente falou lá na cultura do tomate, nós falamos também na cultura das cucurbitáceas, de uma forma geral, né? Nós falamos de mosca branca. Eu vou compartilhar, só um instantinho. Aqui, mosca branca. Então, uma coisa é certeza: vocês, quando terminarem a faculdade, vocês, se fosse por enjoo, vocês não queriam mais nem ouvir falar de mosca branca. Por quê? Quando você vai falar de alguma cultura, necessariamente você vai ter que falar dessa praga. Com algumas exceções. Quais são essas exceções? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah, tá. Então, beleza. Quais são essas exceções? Nossos biótipos, ou seja, são dois biótipos de Bemisia tabaci,
o biótipo A e o biótipo B, sendo que o que predomina hoje é o biótipo B, tá? Ele ainda não é um problema em monocotiledôneos. Arroz, o milho, uma cana-de-açúcar, pastagem. No entanto, as dicotiledôneas, sejam frutíferas, olerícolas e as grandes culturas, você tem problema. Tá? Não todas, claro, você não vai ter todas as frutíferas tendo esse tipo de problema. Mas vou citar só um exemplo. Aqui na universidade a gente tinha uma horta. Aí, de 2003 até uns 2007, por aí, a gente tinha horta, mas foi aumentando o número de construções, foi tirando o espaço da horta. Hoje é ruim até para a gente não ter uma fazenda experimental, a gente fica meio utilizando aqueles pequenos espaços. E cada dia fica mais complicado. Mas a gente utilizava esse espaço que tinha numa das unidades aqui do campus de Alta Floresta. E teve um ano, e até esse ano a mosca branca, por volta de 2011, 2012, a mosca branca ainda ocorria de forma esporádica. Ou seja, tinha ano que ela ocorria, tinha ano que não ocorria. Claro que fica meio difícil de você prever. E teve um ano que a ocorrência foi tão grande, que tinham as árvores bem altas, ela devia ter aí mais de 10 metros de altura, era ficus. Vocês conhecem ficus? Ficus Benjamin? Aquela que estoura fossa, estoura cano, e a parte de esgoto, essas coisas, se tiver perto, ela rompe tudo. Sim, conheço ela, professor. Da folhinha bem verdinha, parece que tem assim uma cera na folha. É. Então, ali ela é tóxica, né? Você olhar, se você pegar e arrancar uma folha, você vai ver que sai um látex branco. E plantas que liberam látex, na maioria das vezes elas são tóxicas. Mas a infestação era tão grande que as moscas brancas atacaram essa planta também. Ela caiu 100% da folhagem. E olha que cair folha de ficus não é fácil, porque ela vai buscar água onde tiver. Caiu tudo. A gente não conseguia controlar a mosca branca na horta que a gente tinha, porque a ave é muito alta, não tinha como pulverizar. Mosca branca, a folha caía e os indivíduos adultos saíam, parecia uma nuvem, voltando para as folhas novas que estavam saindo. Então, mesmo uma planta que não é tão, vamos dizer, ideal para o seu desenvolvimento, tão favorável, elas atacaram e causaram um dano para essa planta, porque caiu toda a folha. Agora você imagine uma soja, feijão, um algodão, né? Se o produtor não tiver os cuidados necessários, o que vai acontecer? E numa horta também. E a horta é muito mais complicado. Por quê? Muitos dos produtos são de colheita em intervalos bem pequenos. Por exemplo, um pepino, uma abóbora. Quando eu começo a colheita do tomate, eu vou estar colhendo em intervalos muito pequenos. 3 dias, 4 dias. Então, para eu aplicar um veneno que tem, vamos dizer, um período residual aí de mais de 10 dias, é complicado. Então, eu fico restrito quanto ao uso de produtos. E mosca branca eu não controlo com qualquer produto. Tá? Não adianta eu ficar passando produto de contato que eu não vou resolver. Tem que ser produto sistêmico. E a maioria dos produtos sistêmicos tem um período residual mais longo. Então, em horta é muito complicado o uso de produto sistêmico, desde que eu tenha um bom conhecimento do ciclo da minha planta, quando que eu vou começar a colher, para trabalhar muito bem com esse período residual. Mas vamos lá, pessoal. A mosca branca você já conhece muito bem. Bichinhos são pequenos, ó, elas podem medir até 2 milímetros de comprimento.
Agora imagine, pega uma régua e olhe. Quanto que vai medir 2 milímetros? Então, se eu pegar aqui na minha régua, 2 milímetros é um pontinho. Se eu botar meu dedo aqui, vai ser isso aqui. É um espaço muito pequeno que você deixa. Então, para você ver e reconhecer a olho nu, não é fácil. Você tem que pegar essa folha, na maioria das vezes, levar para laboratório, para a sede da empresa que você esteja trabalhando, para observar com a lupa. Pode uma lupa com 3 vezes de aumento, 6 vezes de aumento, você consegue identificar bem. Se você já tiver uma convivência boa, já acompanhou, já fez monitoramento de mosca branca, já tem essa convivência, você consegue distinguir fácil sem precisar disso. Mas se você não tiver, muitas vezes é o jeito. Então, pessoal, o nome mosca branca vem de mosquita blanca, um mosquito branco. Tá? Vindo do espanhol, mosquita blanca, porque parece um mosquito. Vamos dizer assim, tem um fruto entrando em decomposição, apodrecendo, a vez junta mosquito. Tipo aquele mosquito, você chega perto, voa aquele monte. Você não consegue dizer o que é, mas sabe que é um tipo de mosquito. A mosca branca foi a mesma coisa, voava, o nego achava que era mosquito. Aí ficou o nome mosca branca. Lembrando bem, isso aí eu vou frisar toda vez que eu falar. Ela é chamada de mosca, mas ela não é mosca. Ela pertence a qual ordem? Alguém lembra? Hein, pessoal? Alguém lembra a que ordem pertence a mosca branca? É díptera. Era esse ponto que eu queria chegar. Então, olha lá. Acertei, professor? Não, mas eu vou explicar o porquê você não acertou. Olha aqui, ó. Você disse díptera por aqui, não foi? Ela é hemíptera, eu acho, né? Mosca branca, não é isso? Mosca. Isso. Então vamos lá. Espera aqui. Deixa eu ir para a foto. Não sei se dá para a gente ver em detalhe. Dê uma olhada aqui, ó. Você está vendo esse primeiro par de asa? Sim. Olha logo abaixo. Você está vendo o segundo aqui embaixo? Sim. Então são as asas desse lado. Significa que desse lado ela tem 2 asas. Do outro lado ela vai ter também quantas asas? 2. 2. Então ela tem quanto? 4. 4. Beleza. O díptero tem quantas asas? 2. 2. É di. Então, esse aqui é um bichinho que, apesar de ser chamado mosca, ela não é mosca. É porque esse hábito da pessoa chamar mosquita blanca, que era o caso dos espanhóis, passou para a gente como mosca branca. Na verdade, ela não é mosca, ela é para começar, ela é um sugador que pertence à mesma ordem de quem? Isso aqui é um picador-sugador, que a gente chama, né? O tipo de aparelho bucal. A mesma ordem da cochonilha, do pulgão, da cigarra, da cigarrinha. Então, essa é a ordem a qual ela pertence. São responsáveis pela maior parte dos vírus transmitidos por insetos. São os insetos dessa ordem: pulgão, mosca branca. Esses dois. Então, ela não é mosca e ela não é branca. Ó. Ela é amarela. O que é branco é a asa. As asas são brancas.
Mas esse branco das asas não é um branco natural, é um branco artificial. Por quê? Ela tem glândulas de cera e essas glândulas de cera, ao liberar cera, ela pega com as pernas, ela vai batendo ali e jogando sobre as asas. Cai só sobre as asas? Não, cai em volta. É tanto que onde ela coloca os ovos, você vai ver uma massa branca, tipo verulenta, ali na folha. É o quê? Cera que ela está produzindo e está liberando. Então a asa fica coberta por cera, por isso que é chamado branca. Mas na verdade ela é amarela. Então vamos guardar. Mosca branca não é mosca. Guardem isso na cabeça de vocês, porque vocês vão conviver com esse inseto para o resto da vida. Tá? Não pode confundir. Pessoal, eu até citei um exemplo aqui que eu vi, e claro, alguns podem ter sido ex-alunos meus, e a gente explica isso muito bem, que nem sempre tudo é o que parece ser. E eu vi uma pessoa deu uma entrevista para um jornal falando sobre pulguinha das pastagens. Vocês já ouviram falar? Eu já ouvi falar cigarrinha, agora pulguinha não. Pulguinha das pastagens. Eu já ouvi falar já. Já ouviu, né? Na nossa região aqui é um problema. É tanto que o produtor, quando semeia a pastagem, ele joga a semente, que a planta começa a emergir, a germinar, né? Às vezes a semente está superficial ali. Ou se, vamos dizer, emergir mesmo. Emergir, a planta está pequena. A pulguinha ataca muitas vezes. O produtor, ele precisa o quê? Pulverizar quando está nesse estágio. Pastagem. Você imagina ficar pulverizando a pastagem. Por quê? Porque senão ele tem que semear novamente. No entanto, pessoal, aí estava lá, a pulguinha das pastagens, ela suga a pastagem, as folhas, levando a planta à morte. Tá certo? Não. Aí você vai pesquisar, na verdade a pessoa deveria pesquisar antes. Eu cheguei, olhei aquilo lá e eu fiquei assim, eu digo, não deve ter sido meu aluno, não. Deve ter vindo de outro lugar. Por quê? A gente explica muito bem isso, lá na entomologia geral, que o coleóptero e a pulguinha das pastagens não é um sugador, é um coleóptero. E todo coleóptero tem aparelho bucal o quê? Mastigador. Ele causa um dano mecânico na planta. Ele remove tecido. Então, o que acontece? Como é um inseto muito pequeno, ele raspa a folha, ele não consegue comer todo o limbo foliar. Então ele raspa, tira só a parte superficial, em cima. Mas é um dano mecânico, você tem a morte das células. Então a tendência é que essa folha vá amarelando e seque. Como se o indivíduo tivesse sugado e injetado toxina, como a cigarrinha das pastagens. E aí, por ter o nome pulga, a pessoa já imagina que seja sugador. E, na verdade, é um coleóptero que é mastigador. E até o controle que eu faço passa a ser diferente. Por quê? Tinha muita gente recomendando fazer o quê? Passar produto sistêmico. Tem necessidade? Não. Produto de contato resolve. Só que um produto sistêmico eu vou pagar 3, 4 vezes mais que um produto de contato. E não tem a necessidade. Então, às vezes, um diagnóstico que eu faço errado, eu vou gastar mais por isso. Ou vou aplicar um produto que não vai ter nenhum efeito. Tem as duas situações. Mas vamos continuar. Então, lembrando bem, tá? O nome mosca não quer dizer que seja díptero. Vai ser um hemíptero. Hemíptero, ordem hemíptero. Aí vocês vão ver que todos os hemípteros, eles são sugadores. Todos os coleópteros são mastigadores.
Tá? Guardem muito bem essas informações básicas que serão úteis para vocês fazerem diagnóstico e recomendação de produtos. Como que é, professor? Coleóptero é mastigador? Coleóptero sempre vai ser mastigador. E o Ele outro, como tem que é? sugador. Então, se você pegar hemíptera, onde você tem como, aí vamos dizer, fazendo parte dessa ordem, as cochonilhas, pulgão, percevejos, cigarrinha, cigarra, todos pertencem a esse grupo de insetos sugadores. E por eles serem sugadores, eles podem causar problema tanto pela injeção de toxina, quanto pela transmissão de virose. Tá? Porque eles estão se alimentando lá no floema, então, muitas vezes liberando toxina logo no sistema vascular da planta. Então, nós temos que ter muito cuidado nesse diagnóstico. E os outros, eles têm mandíbula, como se fosse uma tesoura. Então, eles causam dano, eles precisam cortar o tecido e ingerir. Então, são insetos que mastigam. Eles trituram, eles formam uma pasta para poder ingerir esse alimento. Então, a gente não pode esquecer. Coleópteros são mastigadores. Se você pegar os hemípteros, são sugadores. Exclusivamente sugadores. Certo? A gente tem em outras ordens, às vezes tem exceções, como por exemplo, a ordem Lepidoptera, que são mariposas e borboletas, que você tem a fase adulta é um sugador maxilar, no caso da borboleta, e você tem a parte jovem que é mastigadora, tem mandíbula. Então, às vezes, você tem essas mudanças. Mas entre os coleópteros e os hemípteros, eles são bem característicos por isso. Um é sugador, o outro é mastigador. Mas vamos lá. Então, apresento coloração amarelo pálido e asas brancas, que a gente já tinha comentado. O indivíduo que não é branco. As asas são brancas devido ao acúmulo de cera sobre as asas. Eles voam rapidamente quando molestados. Ou seja, quando você mexe na planta, principalmente ali na região de ponteiro, eles tendem a voar. Fica como se fosse um monte de mosquito voando. Tá? Então você tem que analisar nessas folhas, principalmente folhas próximas ao ponteiro, para ver se tem ninfas. A gente vai já mostrar, para ver se tem adultos na região de ponteiro. Então você tem que analisar muito bem para diagnosticar se é realmente mosca branca. Então tá aqui os adultos. Aqui você tem a fêmea e aqui tem o macho. Entre os insetos não se aplica a todos, mas na sua grande maioria as fêmeas são maiores que os machos. Tá? Não se aplicam a todos. Você tem alguns coleópteros que o macho é maior que a fêmea. No caso de besouros e rinocerontes, os machos são maiores que as fêmeas. Pergunta, pessoal? Pergunta? 100%? 100%. Então vamos lá, vamos seguir. São indivíduos que formam colônias na face inferior das folhas. Mas mosca branca fazendo colônia, pulgão, é mais fácil você verificar isso. Mosca branca, talvez não seja a colônia específica, mas você vai ver isso aqui, ó. Pela quantidade de ovos que esses indivíduos colocam, a concentração é muito grande, ó. Pessoal, acho que tem um microfone aberto dando interferência aí. Parece que está passando um vendaval aí perto. É o do menino ali. Então, beleza, agora melhorou. Mas parecia que estava passando um vento na frente do microfone. Assistindo aula na praia, né? Era o ventilador, professor. Ah, então é isso. Mas que parecia um barulho de vento, parecia. Então, olha lá, pessoal. A foto aqui não está muito boa, mas dá para vocês terem uma ideia. Olha a quantidade de ninfas, de adultos e de ovos.
tudo que tem de diferente nessa folha é mosca branca. Isso aqui é uma folha de couve, tá? Não é nem de pimentão. Mas olha a quantidade aqui. Nós vamos ver outras fotos, só para a gente ter ideia. Vamos falar aqui um pouco primeiro? Já a gente vai ver uma, que é uma foto um pouco mais nítida. Olha, os ovos são colocados na face inferior das folhas, ficando preso por um pedúnculo. Então ele fica em pezinho, como se fosse um grãozinho de arroz. E coloca, olha lá a quantidade. Cada fêmea coloca um número variando de 100 a 300 ovos. Até 300 ovos por fêmea. Uma quantidade muito grande. As formas jovens, denominadas de ninfas, são de coloração amarelo pálido, ou seja, quase translúcida no primeiro insta, e ela vai mudando um pouco a pigmentação, ficando mais opaca, quando vai chegando próximo à saída do adulto, à emergência do adulto. Elas ficam presas às folhas, então elas se fixam. O primeiro insta, ele é móvel, ou seja, ela anda. E aí, depois que ela se fixa, ela perde essa capacidade de andar, ela perde as pernas, ela fica fixa na folha. Até a saída do adulto. É claro que o adulto tem pernas para se movimentar e as asas para voar. Ela passa por 4 instas, sendo que o último é também chamado de pupa. Agora, o que a gente não pode esquecer, apesar de dizer que o último insta também é chamado de pupa, na verdade é uma falsa pupa. Porque uma característica de uma pupa é que ela para de se alimentar. O inseto parou de se alimentar. Naquela fase, não se alimenta. No caso da mosca branca, no final do 4º insta, ela para de se alimentar. Aí o pessoal chama de falsa pupa. Tá? Então, não é pupa de verdade. Ela tem uma fase de ovo, uma fase de ninfa e uma fase adulta, somente. Tá? Ela não tem uma fase de pupa. Na verdade, é uma falsa pupa. Então, vamos mostrar aqui umas fotos. Olha aqui, pessoal. Consegue ver aqui? Sim. Vocês estão vendo uns ciclos aqui? Isso aqui são ovos. Então, tudo isso aqui são ovos de mosca branca. Agora, você imagina uma folha bem pequena, desse tamanho. Se você medir uma área de 1 centímetro quadrado, quantos ovos você vai contar? Muita coisa, muita coisa. Então, se você perder o controle sobre esse inseto, você não consegue mais resolver o problema. Então, a mosca branca você tem que monitorar para controlar ela bem no início da infestação. É o famoso tratamento precoce. Vocês já ouviram esse termo? Hein, pessoal? Já ouviram esse termo, tratamento precoce? Oi? Já, professor. Professor, Já, né? não estava acompanhando. Ah, tá. Eu perguntei se vocês já tinham ouvido esse termo de tratamento precoce. Então, muita gente já ouviu. E se vocês acompanharam a política, isso se tornou até crime de falar de tratamento precoce. Então, se eu chegar na televisão e falar de tratamento precoce, eu posso ser preso. Vocês já ouviram isso também. Mas qual é a diferença entre um tratamento precoce e um tratamento preventivo? Vocês conseguem distinguir? Sei não, hein? No tratamento precoce, eu já diagnostiquei. E já sei qual que é o problema. Já sei que tem um problema. O tratamento preventivo eu faço antes que aconteça. Só que se você pega naquele meio político lá, o cara não consegue diferenciar de tratamento precoce de tratamento preventivo.
Só para vocês terem uma ideia do que a gente tem como representantes. Então, o tratamento precoce, eu identifico o problema e aí eu tomo as medidas para controlar bem no início. Tipo, por exemplo, um câncer. O que o médico fala? Que é bom você fazer as prevenções, quer dizer, diagnósticos de acompanhamento médico, vamos dizer assim, fazer exames, esse negócio todo ano, porque se um câncer ele for detectado bem no início do desenvolvimento dele, o tratamento e o sucesso é muito grande. Não é isso? Isso. Pois é. Isso se chama tratamento precoce. Eu identifiquei e fiz o tratamento bem no início. Já o tratamento preventivo, eu não tenho problema, mas eu estou tomando já as medidas necessárias para não ter. Por exemplo, lá na Covid, tinha muita gente tomando o quê? Ivermectina, hidroxicloroquina, vitamina C, que mais? Zinco, não era isso? Isso. Isso se chama tratamento preventivo. Beleza? Então, por exemplo, assisti sessão de CPI que o cara não sabia o que era o tratamento preventivo de tratamento precoce. E é gente com nível superior. Tá? Se você investigar, o cara tem nível superior. Eu não posso condenar uma coisa, por exemplo, o cara toma vitamina C, eu vou condenar? Não. O cara toma ivermectina, eu vou condenar? Não. Por quê? O cara já faz isso para controlar o quê? Imunidade. Verminose. E o verme também, né? É o verme também. Ele toma preventivo. Ele pega todo semestre, vai lá e faz um tratamento para verme. E aí os caras condenam. Mosca branca, pessoal, eu vou fazer controle preventivo de mosca branca? Não. Mas eu faço um controle precoce. Ela começou a correr na lavoura, eu identifico e já começo a fazer o controle, porque se eu deixar a população crescer muito, eu vou ter um problema muito sério. Então, essa confusão de entender a diferença entre um tratamento precoce e um tratamento preventivo leva as pessoas a condenarem certas coisas sem ter pelo menos o conhecimento de causa. E isso é muito complicado. Quando eu começo a politizar as coisas e transformar não num conhecimento técnico, mas num ativismo político, a coisa fica difícil. Muito complicado. Porque eu não estou preocupado com o outro, eu estou preocupado em defender o meu ativismo. No meio agrícola não é diferente. Tá? Então a gente tem que entender muito bem para saber o passo que a gente dá, para não dar um passo errado. Então olha a quantidade de indivíduos aqui. Ó. Você imagine se você relaxar por 2 semanas. Como é que vai ser? Já que o ciclo de vida, vamos dizer, essa quantidade de ovos aqui, em cerca de 2 semanas, pelo menos aí 1/3 deles vai se transformar em indivíduos adultos capazes de colocar mais ovos. Então nós temos que ter muito cuidado. Só voltando um pouquinho, pessoal, se vocês não acompanharem, agora acabou, na verdade, eu acho, o negócio da. Só para a gente achar mais esquisito ainda. Se vocês não ouviram, vocês podem ter lido em algum lugar que o cara disse que estava sendo construído um muro para separar o México do Brasil. Já ouvi falar, já. Cara, é um cúmulo, cara.
O cara que é um político no Brasil, ele não conhece nem a geografia. O México fica na América do Norte, o Brasil fica na América do Sul e tem a América Central no meio, né? E o cara falando coisa dessa. Cara do céu. É triste. É triste. O menos instruído revira no túmulo. O muro é entre entre México e Estados Unidos. E não entre México e Brasil. Até eu estava entrando na história do muro aqui. Olha aqui, pessoal. Vocês estão vendo essa foto? Sim. O que é isso? É pulgão ou não? Que tal? A mosca branca, ela tem 3 etapas de desenvolvimento. Lembra quais são? Um estágio de quê? Ovo. Tá aqui, ó. Esse ponto preto aqui foram ovos, né? Que eclodiram. Só ficou a casquinha dele. Só aqui preto. Isso aqui, pessoal, é ninfa de primeiro insta, tá? Você vai ter uma ninfa bem aqui de segundo insta. Você vai ter aqui uma ninfa de terceiro insta e uma ninfa de quarto insta. Certo? Aqui todas são ninfas, o estágio jovem ou estágio de crescimento da mosca branca. Certo? Vocês entenderam? Então, esses aqui são estágios jovens. Elas ficam fixas nas folhas. Você vê que aqui ela está meio transparente, porque o adulto ainda não está formado. Aqui ela já está bem opaca, porque o adulto já está pronto para eclodir. Ou para emergir, na verdade, né? Nem eclodir, eclode o ovo. Aqui o adulto está preparado para sair. Aí rompe aqui, tem uma ruptura longitudinal e o adulto sai daqui de dentro. Olha lá, por que eu sei que o adulto já está formado? Vocês estão vendo algum ponto vermelho nessa ninfa aqui? Estão vendo ou não? Não. Por quê? Significa que o adulto ainda não foi formado, porque quem tem esses 2 pontos vermelhos é o adulto. O que é esse ponto vermelho? Os olhos. Então, quando você vê essas 2 manchinhas vermelhas, significa que o adulto está próximo de emergir. Se você faz um monitoramento a campo e vê nessa situação, você tem uma lupa para verificar isso, um estereoscópio, se você está montando um experimento, alguma coisa na universidade, que você possa observar isso, já te dá um indicativo que num curto espaço de tempo você tem um monte de adultos saindo. Então você tem que tomar as medidas necessárias, porque a população vai crescer muito rápido. Então aqui você vê os 4 insta. 1, 2, 3, 4. E elas sugam a seiva da planta? Muita seiva. Tá? Tanto a ninfa quanto o adulto são importantes, tanto pela sucção da seiva e injeção de toxina, quanto pela transmissão da virose. Quem transmite a virose? A ninfa ou o adulto? O que vocês acham? O adulto? Porque a ninfa, ela é fixa, né? Exatamente. Ela é fixa. Então, o adulto é que se alimenta numa planta, ou mesmo que na sua fase de ninfa, ela se alimentou na planta infectada, quando se transforma em adulta, é ela que tem a capacidade de voo, de migrar para outra planta, já que a ninfa ela é fixa. Então, é ela que tem a capacidade de fazer a transmissão do vírus. E aí, pessoal, se a planta está com vírus, o que eu faço? Aplico um viricida? Qual que seria a sua sugestão como um profissional? Ou como, vamos dizer, tem um parente que quer que você indique alguma coisa. Aí você olha, a planta está com sintoma de virose. Qual a sua recomendação?
Virose não tem como controlar, né, professor? Isso O mesmo. dano é tirar a planta do local. Isso Pra mesmo. não Você ter plantas já próximas. guardou. Você guardou onde? No seu HDzinho, lá no espaço de memória permanente. Isso é importante. Então, essa informação já está guardada no seu cérebro. Você vai sempre lembrar dessa situação. Então, planta com virose é uma planta condenada. A gente tem que lembrar disso. E é uma fonte de inóculo. O inseto se alimentou ali, vai se alimentar em outra planta, ele vai transmitir esse vírus. Então, o importante é que eu faça o quê? Arranque essa planta e destrua ela de alguma forma. Eu enterro ela, ou eu passo num triturador, alguma coisa. Eu não posso simplesmente só arrancar ela e jogar fora. Porque os adultos que forem saindo dali até essa planta secar, eles vão estar voando para outra planta e transmitindo o vírus. Então, eu tenho que ter muito cuidado quanto a isso. Então, voltando aqui, o ciclo total de ovo adulto pode variar de 17 a 32 dias. Quando a gente fala nas nossas condições de clima tropical, cuja média varia aqui para a nossa região aqui de Mato Grosso, a temperatura, tirando alguns locais como Chapada, outros que a temperatura baixa um pouco mais, vai ficar em torno aí de mais de 20 graus, em média. Então, nós temos esses indivíduos completando o ciclo em aproximadamente aí 2 semanas, ou um pouco mais que 2 semanas. Ou seja, o indivíduo sai da fase de ovo, chega à fase adulta e começa a colocar ovos. Em aproximadamente aí 2 semanas. Quais são os danos que essa praga causa? Olha lá. Primeiro, dano direto ao sugar seiva. Então, ela está lá, insere o aparelho bucal e lá do floema ela extrai a seiva. Só que ao mesmo tempo que ela está sugando a seiva, ela injeta o quê? Toxina. Essa toxina ela pode levar várias células à morte. Então, o que a gente tem às vezes é um sintoma de amarelecimento ao redor do lugar que ela sugou. E pela grande quantidade, às vezes, de inseto, a folha termina amarelando como um todo e cai. Então, o que você tem de um dano direto pela sucção de seiva é o quê? Um atraso no desenvolvimento da planta. Claro, se a planta, a maior parte dos nutrientes, elas são sugadas, a maior parte é sugado, é perdido para a planta, ela vai ter um atraso no desenvolvimento. E podendo levar até a morte, dependendo da arquitetura dessa planta, do tamanho que está essa planta. Se já é uma planta adulta, ela sofre um pouco, mas não perde tanto. Agora, se é uma planta logo após o transplante, você pode perder a planta como um todo. Proporcionam condições favoráveis ao surgimento de fumagina. Todo mundo está lembrado do que é fumagina? Sim. Hein, pessoal? Lembra também, né? Lembrando do HDzinho, lá o ponto HD que a gente guarda as informações permanentes. Fumagina, aqui não caracteriza muito bem, mas você tem um escurecimento da folha. Fruto também, devido a quê? A grande sucção de seiva. O maior problema, pode ter problema em fruto? Posso. Qual que é o problema no fruto? Eu tenho que higienizar ele, eu tenho que lavar ele para poder comercializar, porque senão fica feio. No entanto, na folha a consequência é pior. Por quê? Quando o inseto está sugando a seiva, que parte dessa seiva cai sobre a folha, a seiva nada mais é do que açúcares e água. Então, quando a água evapora, fica o açúcar sobre a folha. E em cima desse açúcar, que nada mais é do que um meio de cultura, o fungo se desenvolve, aproveitando os nutrientes que tem ali. Quando ele cobre a folha, esse fungo é do gênero Capinódium, ele faz com que a planta não faça fotossíntese.
Então, ele reduz a área fotossintética da planta. Se essa folha não faz fotossíntese, o que acontece com ela? Ela é abortada pela própria planta, ou seja, aumenta a concentração de ácido abscísico no pecíolo da folha, essa folha termina amarelando e caindo. Então, isso é um dano indireto, ou seja, devido ao fungo se desenvolver sobre a folha, ele não é um fungo parasita, mas ele cobre a folha e faz com que ela não respire e não faça fotossíntese, ela termina caindo. Então, um dano indireto. E esse aqui, o que é isso, pessoal? Então, você vai para campo, a pessoa diz, olha, dê uma olhada aqui na minha planta. Aí você olha, você diz assim, primeira coisa que você fala quando você vê uma situação dessa, o que você pergunta para o produtor? Como que está a questão do solo, né? Se tem todos os nutrientes. Exatamente. Então, quando você vai, o produtor pede para você visitar uma área dele, para você olhar um problema, você tem que ser tipo um delegado, um investigador, você tem que interrogar. Você vai interrogar a planta? Não. Mas você interroga quem cuida da planta. Então, você tem que fazer perguntas. Eu posso observar? Também posso. Ou seja, uma das coisas que você observa é se as plantas em volta daquela planta estão normais. Se todas elas estiverem com o mesmo sintoma, existe uma grande possibilidade de ser o quê? Nutricional, não é? Tem uma possibilidade? Tem. Sim. Se tem uma planta com esse sintoma e em volta as outras estão verdinhas, bonitas, você já descarta o problema nutricional do solo. Porque mesmo que não tenha adubo necessário na base dessa planta, mas tem adubo em volta, o sistema radicular explora uma área maior. Então aí você vai começando. Ó, vem cá, você fez adubação geral, incorporou esse adubo, beleza? Pôs esterco, um monte de coisa. Beleza. Não, fiz tudo certinho. Então não pode ser adubo. Você olha o solo está com a umidade normal. Beleza, não pode ser deficiência hídrica. E aí você vai observando alguns sintomas. E aí você olha na folha, você olha às vezes característica de mosaico. Porque o que é que acontece muito em termos de deficiência nutricional é você ter, tipo, por exemplo, nevura verde, e entre as nevuras está amarelo. Você ter delimitações pela nevura, em termos de sintoma, que a gente chama de mosaico, delimitado pela nevura, por exemplo, uma área verde, aí você tem outro ponto amarelo, outro ponto verde, outro ponto amarelo. E isso às vezes é um sintoma de quê? De vírus, que a gente chama de mosaico. Então você vai observando algumas características, deformação de fruto, atraso no desenvolvimento da planta. Beleza, detectei, eu olhei, arranquei a planta, o sistema radicular está normal. Que eu posso ter também um fungo, alguma coisa causando um problema no sistema radicular. Se tiver apodrecendo o sistema radicular, a planta na parte aérea vai mostrar o sintoma. Mas eu arranco, a planta está normal. Se ela está normal, nutrição está perfeita, tem água, em volta as plantas tudo verde, e você tem a ocorrência ou de pulgão ou de mosca branca, trips, então você tem como consequência aí um diagnóstico de virose. Eu deixo essa planta? Não, vou arrancar ela e vou eliminar. Então sempre a gente recomenda para o produtor, arranca e destrói. Para um pé de pimentão é fácil, né? A gente tem problema quando a gente está trabalhando com frutíferas, por exemplo, laranja. Quando a gente fala para o produtor, arranca esse pé de laranja e elimina, queima. O que ele vai falar para você?
retinol, não sei o quê. Não, eu estou colhendo alguns frutos, eu não vou eliminar. Claro que para citros a gente tem outras recomendações, diferente daqui de uma olerícola. Mas convencer um produtor para arrancar um pé de laranja, planta outro que ele vai levar alguns anos para ter fruto como ele tinha antes, é muito difícil. Então, mas claro que tem outras técnicas de convivência, tá? Com o problema. Outras práticas que a gente pode utilizar. Mas aqui, quando a gente fala de olerícola, a recomendação é arrancar. Quando é pimentão é fácil, quando é abóbora é mais complicado. Por quê? Ela enrama, ela cruza ramas. Então, para você arrancar exatamente as ramas daquela planta, já dá mais trabalho do que arrancar uma planta de pimentão, de tomate. Mas a gente tem que fazer. Dúvida, pessoal? Até aqui não. Então vamos continuar. Mas eu vou só perguntar assim. Mosca branca. Tá aí. Você tem um problema com mosca branca lá no pimentão. Como é que eu resolvo? Você vai aplicar o que para controlar? Mosca branca, eu controlo bem com produto de contato? Pessoal, vocês lembram bem o que é um produto de contato e um produto sistêmico? Sim. Ah, beleza. Então, o que vocês acham? Para um inseto sugador, como a mosca branca, o que você recomendaria? Um sistêmico ou um de contato? Sistêmico. Sistêmico é o mais recomendado. Tá? Contato, não adianta eu ficar insistindo com produto de contato que não tem o efeito que eu desejo, ou seja, pelo menos reduzir a população da praga ou eliminar. Se eu tiver problema de virose, eu tenho que eliminar da área. Um inseto só pode transmitir vírus para várias plantas. Professor, uma dúvida Oi. aqui. Pois não. Questão desse sistêmico e de contato. Digamos que Aham. para todos, não que seja uma receita de bolo, digamos, Aham. mas assim, para todos os sugadores, o indicado é o sistêmico e para aqueles que não é sugadores, que são mastigadores, é o de contato. Seria mais ou menos isso ou não tem nada a ver? Não é uma regra, tá? Nós temos as exceções. Então, por exemplo, para a mosca branca e cochonilha, o recomendado é o quê? Sistêmico. Eles têm uma dificuldade muito grande da gente controlar eles. Por que isso? Por que tem essa dificuldade? Por causa das ninfas e dos mais jovens? Exatamente, das ninfas. Agora vamos dizer assim, eu vou passar um produto de contato para controlar a mosca branca. E eu faço a pulverização. Onde vai ficar a maior concentração do resíduo? Nas folhas, né? Em qual parte da folha? Superior? Parte superior. E onde as ninfas estão? Abaixo da folha. E elas estão fixas. Ou seja, elas não vão entrar em contato com o resíduo. Então, quem que pode entrar em contato? Talvez alguns adultos. Não todos também, porque eles também ficam na face inferior da folha. Os ovos, na face inferior da folha. Então, como elas estão fixas, não entra em contato. E o produto de contato, o nome já fala, contato. Tem que entrar em contato com o inseto. E claro, eles vão funcionar por ingestão também. O inseto comeu a folha, ingeriu, vai entrar em contato. Mas no caso, mosca branca, ela é sugadora. Então, ela não vai ingerir o tecido. Ela vai se alimentar no floema. E o floema não vai ter o resíduo do produto de contato. Aí não vai funcionar direito. E cochonilha? É a mesma situação. Cochonilha se movimenta muito pouco. Então, a região onde o produto de contato não cair, o indivíduo vai sobreviver. Professor, uma vez no sítio do meu pai, a gente estava com um problema lá no Citrus com cochonilha. Aí eu estava de férias lá, enfim, tirei uma foto e mandei para um professor meu, aqui da universidade. Porém, eu ainda fazia o curso de engenharia florestal. Tá. Ele recomendou óleo vegetal. No caso, Onde é então, que você fazia?
O quê? Onde que você faz faculdade? Aqui em Alta Floresta? Sim. Ah, é porque você falou engenharia florestal. Eu já imaginei Alta Floresta, só tem engenharia florestal aqui, né? Sim. Aí Então, ele recomendou óleo vegetal. É o aham. correto ou não? O óleo vegetal ele também controla. Qual é a dificuldade? É acertar o alvo, né? Exatamente, aquele negócio. O óleo vegetal ele funciona por asfixia. Óleo vegetal ou óleo mineral? Óleo mineral. Mineral. Mas ele é de contato. Ou seja, o óleo tem que entrar em contato com o inseto. Então eu tenho que criar uma película sobre o inseto. Então ele mata por asfixia. No Quando caso, cobre, não teria tanta eficiência. hein? Ele vai funcionar desde que você tenha uma cobertura total da planta com a aplicação. E o que que acontece? Você fez aplicação com o quê? Com que equipamento? Uma bomba de costal, né? A famosa Uhum. D20. Que altura estava a sua planta? Ah, ela estava superior de uns 2 metros, mais ou menos. Uhum. Beleza. Quando eu trabalho, por exemplo, com área de cítrus, eu vou aplicar um óleo mineral, geralmente os caras trabalham com aqueles tipo atomizador. Tá? É um equipamento que quem faz a pressão é uma turbina. Então ela joga numa pressão muito grande. Então você tem uma cobertura muito grande, tanto na face inferior quanto superior das folhas, quanto os ramos, tronco e ramos. Então você molha tudo. Agora você imagine com um pulverizador costal. Você consegue fazer uma boa cobertura? Não. Se você tem um ponto específico que tem a cochonilha, beleza, eu pulverizo aquele ponto. Mas qual é o nosso problema em citros aqui? É de uma cochonilha chamada escama farinha, que deixa o tronco branco, não é isso? Essa mesmo. Mas ela não fica só no tronco, ela fica nos galhos também e até mesmo nos frutos. Então, se ficar um pedacinho só que você não conseguiu atingir com o óleo mineral, você pode até reduzir a população, mas num curto espaço de tempo ela volta tudo de novo. Porque o óleo mineral não vai deixar resíduo. Tá? Então, na verdade, o que que você tem que fazer? Tá, eu vejo o período, era o quê? Limão ou laranja? Limão. Limão. Qual que é o problema do limão? É que tem limão o tempo todo, né? Sim. Então você sempre está querendo tirar alguns frutos. Toda semana está tirando fruta ali para fazer um suco, alguma coisa. Quando é laranja, que eu colho tudo, eu posso terminar a colheita e fazer a aplicação de um produto sistêmico. Imidacloprid, um tiametoxan, um Mospilan, tiametoxan, um imidacloprido, um qualquer outro, neocotinoide. Se você tiver granulado, tem a base de o Temic, que ele é. Esqueci agora o princípio ativo dele. Mas são sistêmicos que você vai utilizar. Então você deixa um período residual longo, que mata a ninfa, vai matar o adulto, vai estar no sistema vascular. Todos os indivíduos na planta vão estar sugando seiva. Ou seja, vão estar tendo contato com o princípio ativo. Qual é o limitante, o fator limitante? Umidade no solo. Essa planta tem que ter um fluxo de seiva. Então, chega lá para o final do período de chuva ou início do período chuvoso, você faz a aplicação desse produto para que circule bem na planta. E aí você não precisa molhar a planta como um todo. Óleo mineral funciona? Funciona desde que você tenha uma cobertura total. Você conseguiu resolver o problema? Resolveu porque era pequenas quantidades de De citros, né? cochonilha. Ah, tá. Mas assim, eliminou totalmente?
Não, em seguida, logo depois de um tempo, já voltou tudo igual você Volta falou. porque você não consegue ter a cobertura total. Aham. Quando você tem cobertura total, aí sim, molhou bem, você consegue eliminar. Eu tenho um problema aqui em casa. Eu tenho um pé de limão. Eu estou com um problema de ácaro, chamado ácaro da falsa ferrugem. Tá vendo o limão? Sim. Ele tá cinza. Tá cinza por quê? Porque o ácaro vai e perfura a célula. O sumo que sai o óleo, ele... Cara, eu tô tentando lembrar a palavra que a gente fala, né? Ela em contato com a luz, ela oxida, é isso o nome. Oxida e ela fica com essa característica, chamada de falsa ferrugem. E o fruto, claro, que você danificou, o fruto não se desenvolve direito. O outro, a mesma coisa, ó. Olha como é que tá. Também com esse sintoma. Eu tenho que passar enxofre. Só que eu estou procurando há um tempo, eu vou até comprar um cano e eu mesmo vou fazer, uma haste longa para o pulverizador costal. Uma haste com mais de 2 metros de comprimento para que eu consiga atingir as partes mais altas da planta. Porque senão não resolve. Então, o problema são esses, né? Essa questão do diagnóstico, no caso da cochonilha e no caso da mosca branca, é esse. Por isso que eu recomendo. Agora, no entanto, o pulgão, pessoal, eu consigo controlar muito bem com produto de contato. O pulgão, ele se movimenta. Se eu conseguir atingir o pulgão. No entanto, se eu estiver cultivando, por exemplo, couve-flor, brócolis de cabeça, o que acontece com essas plantas? Elas são pequenas em altura e elas têm folhas muito grandes. Então as folhas encostam no chão e formam tipo o quê? Uma proteção, que a gente chama efeito guarda-chuva. Que você, por exemplo, que fez lá em engenharia florestal, você fez até qual semestre? Eu fiz até o nono, Até o nono? sim. Não quis concluir para começar o curso de agronomia? Ah, professor, como você citou aí no início da aula, aí, você tinha até parado de gravar, né? A gente pega ranço de certo tipo de cidadão que se acha o foda na universidade, que a gente até, né? Enfim, não Eu não vamos entrar em posso. detalhe, né? Eu não posso nem falar porque eu tive problema. Eu comecei dando aula na engenharia florestal, aqui, em 2002. Dei aula de implantação florestal, viveiros, condução florestal, de patologia florestal. E, vamos dizer, eu tive alguns problemas com colegas, né? Que eu também não gosto nem de conversar, né? Porque isso me levou hoje a um problema que eu tenho, que eu estou tendo que fazer tratamento médico chamado de ansiedade. Eu achei que ia morrer outro dia, né? E fui descobrir que era problema de ansiedade. Mas fica conversa para outra hora. Mas são problemas sérios, né? Ei, Então, professor, deixa eu te oi. falar. Ah, Você já tá vendo no YouTube para controlar, que nem, tipo, trips, esses trem, água e detergente de coco? Esse ó, trem controla? funciona, mas assim, para poucas plantas, né? Você tem, por exemplo, tua horta, tem algumas plantas no quintal, você pode estar utilizando. Para pulgão, controla muito bem. Mosca branca, se você aplicar com frequência, você pode reduzir população. Você pega aí a cada uns 3, 4 dias você faz uma aplicação, você pode reduzir bastante a população, tá? Por exemplo, você pegar 8 gramas, de 8 a 10 gramas de sabão de coco, derreter ele, morna a água, derrete, aí você espera esfriar e completa para 400 ml de calda, certo? Dissolve com um pouco d'água e completa para 400 ml. Um pouquinho mais, um pouquinho a menos. E aí você coloca no pulverizador e aplica.
Pulgão controla muito bem. Os outros você vai reduzindo aos poucos a população. Mas controla. Uhum. Mas assim, é mais difícil porque se você pegar um produtor em uma escala um pouco maior, para ele ficar fazendo pulverização com uma frequência muito grande, às vezes ele não consegue ter esse, vamos dizer assim, essa constância, ou ele ter o tempo de estar fazendo isso sempre. Aí ele termina passando um inseticida. Mas se você tem tem uma hortazinha no quintal e você consegue ser tão metódica de estar fazendo isso a cada 2 dias, vai lá, faz uma aplicação. Ou pode intercalar também, usar um sabão de coco. Se tem umas plantas que a colheita demora mais tempo, você pode aplicar calda de fumo, pimenta malagueta. Então tem vários. Se você Rosa buscar, do fizer. deserto. Hã? Rosas do deserto. Também, rosa do deserto, tem muito problema com pulgão e cochonilha. Você pode fazer isso, tá? Você aplica e fica observando. Espera 2 dias, aplica de novo, vai observando se vai reduzindo a população. E você pode intercalar esse tipo de aplicação. Como rosa do deserto você não vai comer nada, você pode aplicar calda de fumo, aqueles fumos de corda, você pode cortar e deixar na água por 1 semana e depois aplicar. Pimenta malagueta também você pode aplicar. Óleo de nim. Então, são várias as substâncias que você pode estar utilizando. Se quiser mais informação, dá uma olhada, busca assim, controle alternativo de pragas. Você vai encontrar apostilas inteiras falando disso. Que aí você pode estar com esse material pronto para na hora que aparecer o problema, você estar aplicando. Então, você consegue fazer um bom manejo. Beleza? Beleza. Então, pessoal, a questão do sistêmico e de contato é isso. Então, o pulgão você consegue controlar. Percevejo, qual é a recomendação? Produto de contato ou produto sistêmico? Sistêmico, né? Contrário. Contrário? Contato. Contato. Então, o que o pessoal costuma aplicar para controlar percevejo na soja, por exemplo? É um piretroide. Posso usar outros princípios ativos? Desde que seja de contato. Por que o produtor faz isso? Porque é mais barato e é eficiente. Então, se é eficiente e é mais barata, claro que isso é o mais importante para o produtor. Então, ele faz esse tipo de aplicação porque elimina e ainda baixa o meu custo de controle. Professor, mas só que Oi. por ele é sugador, né? Ele é sugador, mas ele se movimenta. Tá, mas certo. Mas, tipo assim, ele vai ficar na parte Não, superior da planta. ele se movimenta, isso. Se movimenta nas Ah, tá. plantas. Entendi. Então, por ele se movimentar, ele entra em contato com o resíduo. E quando eu aplico, como ele está se movimentando, a possibilidade da gota cair sobre ele é maior. Então, eu consigo atingir o indivíduo de alguma forma, ou ele andando, ou a cauda cair sobre ele. Então, faz efeito tranquilamente. Então, a gente vê que não é uma regra, é o mais indicado, mas não é a regra. E aí, o que faz você escolher um ou outro nessa situação é o custo, né? Se eu consigo controlar tanto com o sistema quanto com o de contato, mas o de contato é muito mais barato, eu vou escolher o mais barato. Só isso? Não, a gente leva em consideração várias situações. Primeiro, o efeito. Segundo, o custo. Terceiro, a toxicidade do produto. Então, se o produto tem essa qualidade, por exemplo, ele faz um bom efeito, ele tem um bom preço, ou seja, um preço mais baixo, e ele é menos tóxico, é esse que eu vou escolher. Se eu não tenho essa opção, eu vou ter que escolher um mais tóxico para o meio ambiente, para a questão de equilíbrio, né, entre as pragas, né, aquele ponto de equilíbrio que tem, que os inimigos naturais equilibram as pragas em termos populacional.
Se eu mato o inimigo natural, a praga cresce muito mais rápido. Então, se eu posso utilizar um produto que cause menos problemas aos inimigos naturais, eu uso. Se não tem, claro que vou fazer uso do que tem. Mas vamos lá. Então, a gente tem que entender isso, tá? Não é regra. É mais indicado, mas não é a regra. Então, eu tenho que ver para cada grupo de insetos qual é a melhor indicação. Então, entender. Cochonilha e mosca branca, sempre sistêmico. Tá? A não ser caso, por exemplo, de um óleo mineral, que eu vou... que eu possa ter a garantia que vai ter uma boa cobertura da planta com esse óleo mineral. Se não conseguir, é preferível passar um sistêmico. Beleza, vamos passar aqui para outra praga. Agora são as lagartas. Nós temos aqui lagarta rosca. A gente vai ouvir falar muito, principalmente você vai trabalhar com milho, com soja, com feijão, com algodão, hortas. Quem tiver um canteirinho de cebola, pode atacar alface, pode atacar as cucurbitáceas, as solanáceas, e aí vai. A gente vai falar mais sobre ela. Lagarta rosca, o nome já fala aqui, ó. Pertence a qual ordem? Que eu estou falando de lagarta. Hein, pessoal? Lepidóptero? Lepidóptero. Lembrando bem que lepidópteros, os representantes dessa ordem são mariposas e borboletas. Tá? A maioria das pragas são mariposas, mas nós temos algumas culturas problemas com borboletas. Então aqui, ó, a gente vai ver lá em brássicas, couve-folha, por exemplo, brócolis, o repolho e outros, que a gente tem uma borboleta que causa problema. Então, aqui no caso de lagarta rosca, ela é uma praga de solo. E diferentemente do que acontece, por exemplo, lá no plantio direto, quando a gente trabalha com soja, com milho, algodão, é que essa praga fica embaixo da palhada, ela não precisa entrar no solo, ela fica entre o solo e a palhada e termina comendo as plantas ali naquele ambiente. Quando eu trabalho com horta, geralmente eu estou trabalhando em sistema convencional de preparo de solo. Eu estou passando um arado, uma grade niveladora. Posso passar? Posso. Eu, geralmente não trabalho com grade niveladora, né, em horta. Mas posso fazer? Posso, principalmente quando eu trabalho com sistema no caso de tomate, para a área industrial, né? Para a indústria, que aí é semeadura direta, tipo você trabalhar com soja, com outras culturas, né? Então, no caso aqui, eu sempre entro com, às vezes, uma grade, um arado, uma grade, e depois eu preparo camalhão, que é levar, deixo a entrelinha, levo uma parte, fica um pouco mais alta para não ter muita umidade em excesso, e coloco minhas plantas ali. Só que o solo ele está fofo. Então essas pragas elas conseguem se enterrar no solo com uma facilidade muito grande. Então o sistema convencional de preparo de solo é ideal para a sobrevivência dessa praga, crescimento populacional. O sistema de plantio direto nem tanto, mas mesmo assim elas ficam embaixo da palhada. Então nós temos aqui lagarta rosca, Agrotis Y. Lagarta rosca porque quando ela está em repouso, ou quando ela está escondida, ela fica parecendo uma rosquinha de padaria, ou seja, ela enrola. Então aqui, os adultos são mariposas de 35 a 50 milímetros. Olha lá o tamanho desse indivíduo. É uma lagarta muito grande. Apresentando asas anteriores marrons, aqui escuras, né? Marrom escuro.
E posteriores são mais claras. A gente vê aqui, ó. E outra característica que ela tem são umas manchas aqui, ó, uns pontos escuros aqui na asa, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai aparecer quando esse indivíduo está em repouso também. As fêmeas podem depositar até 1.000 ovos. Olha a quantidade. 1.000 ovos. Que são depositados em folhas e caules das plantas, isoladamente ou em massas de ovos. É colocado na planta, ela desce, ela começa a se alimentar nas folhinhas quando ela sai do ovo e depois ela se esconde no solo, a lagarta. Então, algo interessante sobre essa praga é que tanto a fase jovem quanto a fase adulta, elas são ativas durante a noite e se escondem durante o dia. O que é comum nas mariposas é que a fase jovem se alimente durante o dia e à noite ela seja menos ativa. O adulto é ativo durante a noite, mas ambos, tanto a fase jovem, que é a lagarta, quanto o adulto, que é a mariposa, são ativos durante a noite. De dia elas se escondem. Então, o que acontece? Quando você vê uma planta que foi cortada lá na base e a planta desapareceu e você não sabe o que é, não adianta você ficar cogitando. Será que foi formiga? Será que foi um gafanhoto? Será que foi um grilo? Aí a gente fica sem saber o que é. Primeira coisa que você tem que fazer é, em volta da planta que foi cortada, você remove o solo. Vai cavando ali em volta. Na maioria das vezes você vai encontrar a lagarta lá. Uma lagarta quase da cor do barro. Se ela estiver lá, pode ter certeza que foi ela que cortou a planta e comeu. Na segunda noite, ela vai para outra planta e corta. Então, ela vai causando uma redução de estande. Então, tenham muito cuidado. Claro, se você não está achando a lagarta, você tem que encontrar um jeito de fazer os sintomas, ou de identificar o meliante, vamos dizer assim. Se for formiga cortadeira, numa primeira noite ela pode cortar uma planta, na segunda ela pode cortar 100. 100 mudas, por exemplo, ou mais. Porque vai vir várias. Mas você olha numa primeira noite, cortou um. Numa segunda vai lá, cortou 1, 2 plantas. Uma grande possibilidade de ser esse bichinho aqui. Grilo também corta? Corta. E você não vai ver ele também durante o dia. Tá? Mas uma forma de você diagnosticar esse bichinho aqui é o quê? Olhando em volta da planta que foi cortada. E isso ocorre em canteiro de cebola, que você tem em casa. Acontece muito isso. Corta, zero a planta, corta rente ao solo. E você fica, pô, mas o que aconteceu? A planta sumiu, desapareceu. Então, há uma grande possibilidade de ser esse indivíduo aqui. Dúvida, pessoal? Não. Tranquilo? Pessoal, vocês querem tomar um pouco de água? E a gente volta dentro de uns 10 minutinhos e a gente retoma nossa aula. Pode ser? Seria ótimo, professor. Então vamos lá tomar um café para dar aquela animada e aguardo o retorno de vocês. Fernando, é você que fazia engenharia florestal aqui ou é o Jonathan? É eu, Jonathan. Ah, o Jonathan. Ah, beleza. Então seja bem-vindo ao curso de agronomia, o melhor curso de alta floresta. Sim, professor, só falta a seletiva para me formar, viu? Só essa? Só falta uma eletiva. Então, beleza, já meio passo andado. Maravilha. Conseguiu aproveitar muita? Sim, eu aproveitei no total 37, eu acho, se eu não me engano. Entomologia geral você fez comigo, né? Sim, eu fiz com você no presencial. Porque no presencial mesmo. Então, porque não aproveita, né, a entomologia geral da engenharia florestal. Não aproveita não. Uma Não pena, aproveita? né? Porque foi uma briga que eu tive muito com o pessoal da engenharia florestal,
porque ele não tem entomologia básica. Não tem, né? Não tem. E se o professor trabalha, ele trabalha sem ter como colocar no sistema, porque não consta na ementa. Uhum. A ementa só tem de métodos de controle para frente. Desde a minha época, que eu dei entomologia na engenharia florestal, mas nunca deixaram, com a mudança de matriz, inserir entomologia básica. Pois é. Tinha reunião, tudo, e o pessoal nunca me convocou para reunião. Quando foi para mudar a matriz, eu queria mexer na ementa, essas coisas, nunca deixaram eu fazer isso. Aí eu saí da engenharia florestal e fui para agronomia. Ah, o tal da engenharia florestal, professor, é muito mimimi, cara, que olha, sem paciência. É complicado, né? É coisa que a gente não deveria ter, mas já sofri muito na universidade por isso. Não só na engenharia florestal, não. Sofri muito na agronomia também. Sim. Quer dizer, a gente continua. Continua aí, tentando. Agora eu estou à base de remédio, né? Pelo menos me ajuda um pouco a passar por certas situações, né? Então, professor, falando um pouco do meu acontecido. Espera Eu aí, peguei espera aí um trauma. pouco. Eu vou. Deixa eu ver se tem como parar aqui a gravação. Não, tem que interromper. Espera aí. Vou interromper a gravação, depois eu continuo e boto os 2 vídeos lá no sistema. Porque